Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o abuso de drogas. É gritante isso aqui na nossa região, em Minas e no Brasil e no mundo. A OMS considera o abuso de droga uma doença social epidêmica. Nós temos que ter alguns conceitos. O que é droga? Droga é qualquer substância que, introduzida no organismo, provoca alterações nas funções corporais e no comportamento. Então, qualquer remédio é uma droga. Vamos dar o conceito de CID de abstinência. Vamos falar de drogas, né, que causam abstinência. CID de abstinência é quando a droga é interrompida subitamente e o usuário passa muito mal. Ele está acostumado com a droga, para bruscamente e aí ele vai atrás da droga a qualquer custo, com irritabilidade, agressividade, náuseas, vômito, confusão mental, tremores, entre outros. Então isso é CID de abstinência, quando usa a droga e ele para subitamente. O que é tolerância? Tolerância ocorre quando é preciso aumentar a dose da droga para ter o mesmo efeito anterior. Quer dizer, a pessoa estava bem com aquela dose da droga, aquela dose é pequena para ele tem que aumentar para fazer o mesmo efeito que uma dose menor fazia. Isso é tolerância. Dependência psíquica é o mesmo que hábito, não leva a tolerância e nem a abstinência. Apenas a pessoa tem aquela dependência, mas aquilo não é uma situação tão forte para levar à abstinência. A dependência física, sim, aí é a compulsão pela droga, é a dependência química, né? E ocorre vício, tolerância e CID de abstinência. Quer dizer, a pessoa quando tem dependência física, ela tem compulsão pela droga, ela tem tolerância, vai cada vez consumindo mais droga para fazer o efeito que a droga, uma dose menor, fazia antes, e tem CID de abstinência. Ela para subitamente, passa mal demais, né? Nós vamos classificar as drogas em basicamente dois grupos. Os depressores do sistema nervoso central, que são os narcóticos, o exemplo maior é a heroína. Os hipnóticos tranquilizantes são usados corriqueiramente como calmante. As substâncias voláteis, por exemplo, as colas, né? Essas colas voláteis, colas de sapateiro. Os estimulantes do sistema nervoso central, tem as anfetaminas, né, que são drogas sintéticas, né? Tem a cocaína, que o crack é o exemplo mais imediato, que o crack é exatamente a cocaína feita através de bolinhas para ser fumada, né? E os alucinógenos, que o exemplo maior é a maconha. Vamos falar de três drogas aqui, vamos falar da cocaína, vamos falar da dependência do álcool e vamos falar também, né, um pouco da maconha. A cocaína é uma substância capaz de estimular o sistema nervoso central, causando uma aceleração do pensamento, uma inquietação psicomotora, aumento do estado de alerta, inibição do apetite. Quem toma cocaína não sente fome, né? E perde o medo e tem aquela sensação de poder, né? No entanto, as sensações agradáveis por ela proporcionada duram um curto período de tempo e após seus efeitos a pessoa pode ser levada a um estado de depressão, necessitando de outras doses da droga para ter a sensação anterior. Cria um estado de dependência, né? A cocaína, ela pode ser aspirada, né? Ela pode ser injetada, pode ser fumada sob a forma de crack. O crack é a droga que dá o vício mais intenso, maior até do que a cocaína. Então, é uma droga barata e todo mundo tem acesso. A cocaína nem todo mundo tem acesso, porque é uma droga cara, né? Mas o crack, ele vicia tremendamente, entendeu? E é difícil de tratar um vício do crack. Então, o seu uso contínuo pode levar a sérias complicações. O uso da cocaína ou do crack, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas gastrointestinais, perda da capacidade sexual, a pessoa perde a potência, entre outros. Quando os problemas psicológicos causados pelo seu uso a longo prazo estão ainda a depressão, que a pessoa vai ficando deprimida, vai ficando ansiosa, vai ficando irritada, agressiva, dificuldade de concentração, sentimento de perseguição. Quem usa cocaína tem aquela paranoia, acha que está sendo perseguido. Quem usa o crack também, que é um derivado da cocaína, é a mesma coisa. Sempre está achando que alguém está perseguindo e pode até fazer um crime, achando que está sendo perseguido por alguém, apenas aquilo ali, uma psicose, uma alucinação. Quando a dependência se estabelece, o indivíduo limita os seus comportamentos apenas para a busca e a utilização da droga, pondo de lado todas as outras atividades. Ele não faz mais nada a não ser buscar a droga.
Falar um pouco da maconha. A maconha, o nome popular é cannabis sativa. É uma planta que produz mais de 400 substâncias químicas. Mas a que vicia mesmo é o tetraidrocannabinol. Esse é o que vicia. Nós temos efeitos agudos da maconha. Quais seriam os efeitos agudos da maconha? Então nós temos a despersonalização. A pessoa que usa maconha, a maconha é droga leve? Não. Ela fica despersonalizada, descaracterizada do contexto. Ela tem ilusões visuais, auditivas, começa a ver coisas estranhas, uma excitação psicomotora, uma euforia, aumento da sensibilidade aos estímulos sensoriais, maior percepção de cores, sons, texturas, paladar, apetite. Então a maconha, ela leva a uma alteração do pensamento da pessoa, altera o sistema imunológico, é um efeito crônico, comprometendo a imunidade, aumentando as infecções bacterianas e virais. Sistema cardiovascular, os pacientes com história de angina podem evoluir com precordialgia, dor no peito devido ao aumento da demanda do miocárdio e pela taquicardia que a maconha causa. Maior risco de hipertensão arterial, doença cerebrovascular, um AVC, ou então até um infarto, como consequência da taquicardia e do aumento da pressão arterial. Sistema reprodutor, diminui a produção de testosterona e da produção de esperma, desorganiza o ciclo ovulatório da mulher. Na gravidez, ela causa hipóxia fetal, comprometimento do desenvolvimento fetal, baixo peso ao nascimento. Veja bem o que causa a maconha, que eles falam que é droga leve. Não tem droga leve. Ela causa ainda bronquite crônica, igual o cigarro, pode causar o câncer pulmonar, faringite, sinusite. E na adolescência, a pessoa que fuma, ela vai estreitando o repertório social, ele não interage bem, e começa com a maconha e vai para drogas piores. Aí passa para cocaína, passa por crack, passa por outras drogas piores ainda, né? Os alucinógenos, e piora o desempenho escolar. Quem fuma maconha, o desempenho escolar é ruim, pior também a taxa de desemprego. A pessoa que fuma maconha, ele acaba não conseguindo se empregar facilmente. Vamos falar um pouco do álcool, né? O álcool é uma das poucas drogas que tem o consentimento da sociedade para a sua utilização, o que facilita a sua aquisição e o uso indiscriminado em qualquer faixa da população. Só é visto como um problema quando é utilizado de forma exacerbada. Os efeitos causados pelo álcool incluem duas fases, uma estimulante e outra depressora. Na fase estimulante surge a euforia, desinibição social, facilidade para falar em público. Os efeitos depressores se traduzem por falta de coordenação motora, sonolência, descontrole, podendo entrar até em coma. E nós temos ainda sobre o álcool o efeito depressor, né? O efeito depressor é acentuado pelo consumo excessivo e a pessoa pode entrar até em coma e morrer, né? Ele age diretamente nos órgãos, como o fígado, causando cirrose hepática, no coração, predispondo a angina, nos vasos, no estômago, predispõe a úlcera. O uso prolongado pode desencadear patologia em quase todos os órgãos do corpo. O alcoolismo é uma doença muito comum e de difícil controle, pois o álcool é utilizado pela primeira vez cada vez mais cedo. E para adquiri-lo, o indivíduo não precisa fazer grande esforço, né? Em algumas comunidades, há estimulação quanto à ingestão de álcool como se fosse traço de masculinidade, garantia de diversão em festas, né? Nós temos aqui algumas condições que facilitam o uso de droga que eu gostaria de falar. A imaturidade, o modismo, querer imitar os outros, a imitação, o espírito de grupo, aquele colega fez, eu tenho que fazer, o espírito de aventura, a instabilidade emocional, a busca do prazer, a angústia existencial, que hoje é muito comum, carências afetivas, acesso à droga muito fácil, falta de opções de realização pessoal. Nós temos também, existem culturas em que o uso de drogas é aceito e até incentivado como função social e até religiosa, por exemplo, os índios. Mesmo na nossa civilização ocidental, o álcool e o tabaco são permitidos e incentivados. Porém, quando o abuso da droga leva a interferência no processo produtivo, na convivência social, a comunidade tende a rejeitar o uso e o usuário. Ocorre queda da produtividade, fracasso nas relações interpessoais e prejuízo para o livre-arbítrio e para a criatividade. O que podemos fazer? Compreensão para com as pessoas que são dependentes, separar a droga da pessoa dependente, oferecendo oportunidade de reintegração, estimular o potencial individual, controle rígido dos órgãos públicos sobre as drogas, esclarecimento dos mestres, dos pais, incentivo ao esporte. Isso tudo pode ser feito. Nós temos que também o tratamento. Qual é o tratamento do drogado? A dependência química é reconhecida como uma doença que afeta o indivíduo no campo biopsicossocial
E as estratégias do seu tratamento buscam o restabelecimento físico, psicológico e a reinserção social do dependente. O tratamento da dependência química é muito complexo e seu sucesso e efetividade estão intimamente ligados ao grau de motivação do indivíduo. Os sintomas da dependência não diferem em grande escala de pessoa para pessoa, mas a motivação para a mudança se apresenta de uma determinada forma para cada um, sendo assim variável. Após o período de internação, quando necessária, o acompanhamento continuado é a estratégia mais indicada nos quadros de dependência psíquica. Dessa forma, o tratamento multidisciplinar permitirá ao indivíduo lidar com os sintomas de abstinência que poderão estar mais a menos. O tratamento psicológico da dependência química visa mostrar ao paciente que ele possui em si próprio meios de enfrentamento de situações desconfortáveis sem a utilização de drogas. Os aspectos psicossociais exercem um papel muito importante na manutenção das doenças, pois passados os sintomas de abstinência, são eles que permanecem. Assim, o acompanhamento de um psicólogo é de extrema relevância para o tratamento da dependência química, pois mais importante do que a abstenção das substâncias que causaram a dependência é manter o indivíduo afastado de drogas, que será um desafio constante da vida do paciente. A participação do dependente químico em grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos, FAMAR, Narcóticos Anônimos e sua família em grupos respectivos, pode ser muito importante para determinados casos, no sentido de promover uma maior motivação, de fazê-lo compreender que a dependência química não é um problema que afeta apenas sua vida. Ao perceber que outros dependentes conseguem se manter afastados das drogas, o paciente se sente motivado a conquistar o mesmo. A família, ao frequentar os grupos de apoio, divide suas dificuldades com familiares de outros dependentes químicos e aprende diferentes estratégias para lidar com o programa. Eu gostaria de falar um pouco sobre a vacina contra o crack, que está sendo estudada aqui em Minas Gerais, aqui na Faculdade Federal. E nós sabemos que essa vacina poderá sair, já está na fase experimental em humanos. Então eles estão fazendo um sistema imunológico, reconhece a droga através de anticorpos. Essa droga, ela fica de um tamanho, essa molécula fica de um tamanho grande e não consegue vencer a barreira hematoencefálica. Não vencendo a barreira, não vai viciar. Essa vacina tem uma grande expectativa de ser produzida nos próximos anos. Isso aí será um ganho muito grande contra o crack e a cocaína. E a solução à amenização dessa realidade não está na mão apenas de médicos, de padres, de pais, etc., mas num trabalho verdadeiramente fraterno e comunitário. Não é nada fácil, mas é possível. Sobre drogas, o que eu queria dizer hoje era isso desse programa. Boa tarde e até a próxima. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.